gente, que felicidade! Tô aqui com a Marici Teodoro, psicóloga, amiga. Falei tanto desse encontro porque é muito especial esse projeto. Tô muito feliz, principalmente de ser ela a primeira. Uau! Uma pessoa especial na minha vida. Uma mulher de superação, uma mulher espetacular. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e a gente vai começar o nosso bate-papo sobre autoconhecimento na maturidade, que é a nossa idade, né, Má? Com certeza, e hoje eu fico tão feliz de falar minha idade, é engraçado, né? E a Má não é 40 mais, ela é 50. Ai, que linda! Não, e é muito bom essa liberdade, né? De você poder assumir aquilo que você é, assumir a sua idade, assumir a sua verdade, assumir as suas rugas, né? Assumir tudo, não é? Então, isso é uma conquista. Mas antes disso tudo, assim, eu fiquei tão feliz quando você me chamou para ser a primeira, convidou. Eu falei, gente, que honra, né? Que alegria. Pra mim também. Eu tô arrepiada, gente, é recíproco. Não, é bem e assim, recíproco. às vezes a gente fica achando que tá com louros e não, é pura verdade. Acho que a primeira vez que você entrou na minha casa e a gente começou a dividir algumas experiências e você me contar, são reencontros, São né, reencontros. E é como a gente aprende com isso. Então eu acho lindo essa rede que você está criando, porque é bem por aí, né? A gente aprende uma com a outra. Sim. Eu acho que não existe na vida ninguém melhor que ninguém. Não. Eu sempre falo, a gente pode estar num caminho um pouquinho mais na frente de consciência e não de porque eu sou melhor que você. Sim, mas essa maturidade para mim é cada vez mais eu tomar contato com essa consciência de quem eu sou, sabe? Eu sei. E de assumir isso. Então é muito lindo poder dividir a minha história. E conta, né? Essa história. Psicóloga, psicanalista, ela vai falar. Psicanalista, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, fiz várias especializações, né? Eu acho que a psicologia veio na minha vida, acho que desde muito pequena. Desde pequena eu era aquela menina que ficava em conflitos dos pais, resolvendo situações. Já era nato em mim, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito aprender é honrar nossa história. Que por um bom tempo eu negligenciava, né? Sim. Eu tinha vergonha de um pai cearense, né? De ser filha de pais separados, né? Então, aquela menina adolescente que achava que a minha família era uma família simples, onde eu estudava com gente de muito mais condição, então tinha uma inferioridade ali velada, que lindo, né? E que eu queria fazer parte, enfim. E de repente, quando eu fui para psicologia, eu fui por muita admiração de uma mãe de um grande amigo, que até foi meu namoradinho na época, e também do pai de uma grande amiga minha, a professora Gatti. E eu admirava a forma como aquela família se relacionava, e sempre, né, a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa, mas tinha esse olhar externo e eu aprendi muito com ele, ele me incentivou demais. Mas já estava no sangue, no dom, né? Então eu tive a sorte de realmente percorrer um caminho que tinha muito a ver comigo. Muito curiosa, né? Muito estudiosa, buscando aprender cada vez mais. Fui para a empresa, mas percebi que aquilo não era meu. Aí a primeira formação foi sexualidade, onde eu, quer queira, quer não, lidei com a questão das mulheres, né? Que lindo, era bem o masculino. Que lindo. Eu fui para um caminho da impotência masculina. E que foi até onde a minha mãe, na verdade, falava, olha o que eu tenho que entender de sexualidade, olha, vem dessas coisas. Mas também começou a destravar um tabu, porque eu fui ensinada dessas crenças religiosas, onde tinham coisas muito feias, né? A sexualidade era algo feio. E foi um caminho que foi fluindo tão fácil, sabe? E que de repente eu me deparei com histórias do feminino, histórias desse masculino e de toda essa sexualidade, e sempre refletindo muito em mim, porque eu acho que, lógico que no primeiro momento, dentro da psicologia, eu também me vi aquela mulher que sabia tudo. Mulher não, uma menina, né? Sim. Meio arrogante, meia orgulhosa. Não sabia dessa história, dessa parte. É assim, eu acho que eu descobri isso depois, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito carismática. Ai, que lindo você tá falando isso, sabia? Mas é verdade, bom, né? Porque é a nossa liberdade. Nossa essência. Né? É a hora que você reconhece que você é imperfeito. Nossa, é perfeito. Não é, Kel? E a gente fica tanto tempo querendo segurar esse troféu
de perfeição ou correndo atrás dessa perfeição, que ela não existe, né? Eu posso um dia alcançar cada vez uma melhora, porque eu falo, ser perfeito não ia ter graça a vida. Não. Né? Você ia que obstáculos que você iria ter, né? Que superações que você iria ter. Então, ainda muito jovem, é lógico que eu tinha uma certa arrogância que eu não reconhecia, tinha uma máscara de boazinha. Eu sou uma pessoa mais amorosa, né? Eu tenho mas muitas vezes isso também me transformava em alguém o outro, eu precisava ajudar o outro e não a mim. Nossa, né? que interessante esse Movimento, lado, esse movimento. Porque né? já tinha uma história familiar também, né? De que eu precisava ajudar a família. Então, quando a gente vai até para um profissional, né, de cuidado, você acha que você está nesse lugar de ajudar o outro e você esquece de si mesmo, né? Sim. É lógico que dentro da psicologia você é obrigada a fazer terapia para você se transformar, supervisões, mas tinha um lugar ainda de que eu era que sabia quando as pessoas chegavam e o outro que está precisando. A sistêmica, quando eu fui porque depois eu fui morar fora, eu tinha um sonho muito grande de morar fora. Eu lembro assim, eu adolescente, eu nem conhecia o que era segredo na minha vida, sabe o que sei, né, o filme Segredo? E eu deitava naquele corredor da minha casa ouvindo música e sonhando, ouvindo Woman in Chains, olha. Ai, que lindo, mulheres aprisionadas, que eu nem sabia o que significava, mas aquilo fazia tanta ressonância, né? E eu me via viajando e que de repente a vida me traz uma possibilidade maravilhosa, né? De poder viajar com pouquíssimo dinheiro. Minha mãe, na condição dela, me deu $800, né? O meu pai, naquele momento, não podia mesmo me ajudar, eles já tinham se separado. Mas eu fui, com a cara e com a coragem, porque tinha uma alma, e eu sou muito isso, eu sou canceriana com aquário. Ai, que lindo. Então eu quero aprender, eu quero voar, né? E fui. E ao mesmo tempo o aquário, aquela liberdade, Sim, né? de querer, muito curiosa. E fui viajar com um monte de papelzinho no bolso. Tive a honra de estar com Samitiba, estar com Moacir Costa, e me deram vários papeizinhos, endereços. E fui lá para a Itália com o filho dessa pessoa que era psicóloga, que já tinha sido meu namorado e morava lá, e ele me deu uma oportunidade de vir morar aqui. E foi muito bom, mas eu alcei voo também, não? E no contato com as pessoas eu consegui curso na La Sapienza e depois eu fui trabalhar numa clínica de dependência química em Veneza. E assim, eu era para ficar 3 meses e eu liguei para minha mãe: mãe, eu não volto. Ela falou: eu tinha certeza disso. Eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, de eu olhar a pista do aeroporto e falar: gente, eu estou indo sozinha, né? Onde eu ia enfrentar realmente esse mundo, né? Um desafio, um grande desafio, né? Foi para esse caminho de buscar ajuda. Mas foi um momento de muita dor, né? De muita solidão, né? Porque já estava tão fragilizada da história dos meus pais, eu era uma órfã, né? De alguma maneira me sentia, eu falo, a gente tinha essa menina arrogante que se achava, mas ao mesmo tempo uma criancinha muito, né, se sentindo abandonada. Eu acho que quando a gente pode começar a reconhecer isso, é o lugar onde, primeiro, nunca tenha medo de pedir ajuda. Nunca, né? A gente muitas vezes não dá conta sozinho. Não dá, eu sei. Né? E às vezes eu acho que assim, a gente até vai buscar ajuda, às vezes até dentro da própria família. Mas estão tão misturados, né, com a história, seja com uma sogra, seja com a própria mãe, que ali vai ficar, a coisa não vai sair dali, vai virar uma mesma massa, né? Os conflitos estão muito parecidos. Então, o quanto é importante você, de alguma maneira, seja uma amiga, né, seja alguém que você confie, seja um psicólogo, um terapeuta, alguém que vai ver você fora desse sistema. E eu nunca tive receio disso, né? Então eu quis muito ir atrás, fiz vários cursos e um deles junto com o Leader Training, acho que foi um dos momentos onde eu me reconheci de novo. E eu lembro que quando o Rê foi me buscar nesse curso, ele falava: nossa, Amá, os seus olhos brilham de novo, né? E eu sentia realmente que eu tinha renascido, sabe? Que algo em mim voltou. Sabe aquela história de quando eu faço isso, é quando a gente se sente às vezes tão sufocado numa piscina que parece circular e que você só tem o fundo, você não reconhece outros universos a não ser aquele da piscina, né?
E aí vem alguém na borda dessa piscina e fala, eu te dou a mão. Né? E foi a hora que eu volto para a superfície e respiro. Né? Eu acho que não só eu, como você, né? E como tantas mulheres, às vezes a gente realmente se vê sem chão, né? Sem saída. E para mim, muitas vezes a saída era eu e o divino, eu e Deus. Mas você sabe que eu já me vi várias vezes bem no fundo do poço. Sim. E você sabe, não sei na psicologia o que isso significa, mas eu acho que quando você está no fundo do poço, você realmente tem que ficar bem no fundo, porque na hora que você sobe, não tem pra ninguém. Então eu entendo a oficina. Sim. Eu acho que tem reconhecer esse momento, sabe? Porque às vezes a gente se aplaca nessas situações tomando remédios, não sou contra, de verdade, eu acho que é assim. Eu também acho, não no sou. Nível de depressão que você tem, você precisa. Né? Recorrer. É químico, mas muitas vezes não é só isso. Não. Então, esse conjunto do medicamento com esse autoconhecimento que ele é essencial, porque senão você vai só se enganar. Onde está a causa de tudo isso, né? Então, falando em autoconhecimento, lançando aí, falando desse projeto, a gente está nessa pandemia, né? Até a gente está aqui ao ar livre, respeitando o distanciamento. Sim, principalmente, né? E adoro que isso é uma conexão com a natureza excelente. E eu percebi as mulheres, elas estão muito, quando a gente fala em maturidade, pandemia, autoconhecimento, eu tô percebendo, Má, que elas estão, até adorei o tema que você escolheu, porque elas estão muito sem estima, porque elas mudaram a rotina, elas estão dentro de casa, elas não estão saindo, nada fácil, não está sendo fácil. Então fala para elas, seu coração. Eu sei que às vezes num contexto que parece um caos, né? A gente não consegue encontrar nenhuma brechinha para nós. Né? Eu tenho uma professora que ela fala muito isso, que às vezes a gente não tem consciência de reconhecer que esse caos também é uma grande chance de você mudar. Né? Então, se dê um tempo. Nem que você precise trancar a porta do seu quarto, sabe? E reconhecer o que você está sentindo, porque tudo fica tão misturado. Eu acho que nós mulheres, a gente se sobrecarrega demais. Né? Essa relação que nós temos com o feminino, desse cuidado, às vezes a gente vai demais no cuidar do outro e esquecemos de nós. Gente. Né? Então, quanto é importante você se dar esse limite. Como eu faço? E você também dar o limite para o outro. Né? Reconhecer que você pode pedir ajuda para um filho. É trabalhoso você fazer uma reunião, você dizer, olha, eu preciso disso e disso. Quem que vai me ajudar? É certo também que muitas famílias, eu acho que hoje estão se debatendo com uma certa, né, eu não vou falar negligência, por o próprio movimento que se concebeu, mãe trabalhando, pai trabalhando, filhos na escola. Né? Então a gente delegou muitas coisas para aqueles que não eram tão responsáveis a isso. Uma escola, uma babá, pela necessidade. E talvez retomada esse caos, né? Retomado o momento de você assumir de verdade a sua liderança para a família. Não só o líder que está lá na empresa. Então, aonde é que eu sou líder de mim em primeiro lugar? E onde eu reconheço para que eu possa também liderar essa casa, não na autoridade, no autoritarismo, mas numa autoridade que faz você reconhecer o valor do seu papel. O autoconhecimento e maturidade. Perfeito. Então, o valor do seu papel, e a gente perdeu isso. Tudo está muito misturado, né, concordo. Então, como que essas mulheres... O sofrimento, tem muita mulher sofrendo. Tem, também, e fora assim, infelizmente a gente ainda tem uma cultura muito machista, a gente está galgando essa terceira cultura, né, esse encontro do verdadeiro amor. Sim. Mas a gente tem muito a se trabalhar. Né? Ontem mesmo a gente estava conversando em casa com as meninas, é como a gente falar do inconsciente coletivo. Né? Por que essas crianças hoje estão nascendo já aprendendo a tocar, já conseguem muito bem lidar com os digitais, com o iPad, encontram. Porque eu tenho já uma consciência, eu já tenho uma humanidade que faz isso muito bem.
Então eu preciso construir essa nova cultura. Quanto mais pessoas irem tomando consciência de que mudou, de que a mulher precisa respeito sim, a mulher precisa se dar esse respeito. Você falou tudo. Se dá o respeito, que acho que aí... E você sabe que uma coisa, acho que até quando eu fui percebendo esse movimento, que por mais que existia um saber, né, dentro de uma psicologia ou dentro de um livros, o saber interno meu, ele tem muito mais valor. E eu fui reconhecendo que tudo que se tornava em volta de mim, as coisas que aconteciam em volta, à minha volta, tem um guia do Patrick que ele fala muito isso, tudo que você vive é você que cria. E eu fiquei pé da vida quando eu vi isso. Eu comecei a perceber o quanto as minhas crenças limitantes, elas estavam vibrando isso. Né? Então, assim, realmente eu criava a partir de um lugar que eu desconhecia, que era o meu desvalor, era o quanto eu me sentia inferior por um não ter, né, de repente, que talvez é uma história que vinha desde a minha infância. E quando isso foi se revelando para mim, eu pude desmistificar isso, reconhecer, né, e transformar dentro de mim. Então o valor, ele não vai vir de fora. Não. Ele vai vir de você, né, dessas pequenas coisas. Então falar isso para essas mulheres, assim. Hoje eu peguei até uma postagem no Insta, eu não vou saber, tem uma foto totalmente fora do padrão de modelo, né? E tem um descritivo tão lindo que eu acho que chama Trecho Sem Livro, o Insta, a coisa mais linda mesmo. E ele revela isso, eu não estou atrás de uma modelo, eu não estou atrás de alguém que tem um corpo perfeito, de uma inteligência, eu estou atrás daquele ser. Então esse ser que habita em mim, que por tanto tempo nós somos que nem uma cebola, a nossa essência está ali no meio, a gente precisa ir descascando. Tirando as cascas, né? E reconhecer, né? Reconhecer quem verdadeiramente você é e aceitar. Eu acho que uma das coisas, eu sei que vocês vão falar para mim, gente, você está falando para eu aceitar, eu sei, nos piores momentos da minha vida, a gente tem que aceitar. Era difícil demais aceitar. Eu me revoltei sim, me revoltei comigo, com ele, quando eu falo ele, pude até me permitir isso, porque às vezes a gente fica embotado nos nossos sentimentos, mas isso foi limpando e eu pude reconhecer, né? Voltar a ter esse brilho da minha alma. E tem dias que a gente está melhor, e eu acho que uma das coisas que me faz, hoje eu tenho muito gratidão à vida. Eu também tenho, né? Muita. E coisas que lá atrás eu até pensava que eu iria morrer antes, muito mais cedo, aos 50 anos, hoje eu quero viver. A gente quer viver muito. Eu aprendi, né? Aprendi que essa vida, é aquela minha frase, né? Assim, o autoconhecimento, o eu, né? Buscar essa jornada eu comigo mesma, ela é uma grande jornada, mas na verdade a vida passa no meio disso tudo. E eu acho que a gente tem que respeitar esse grande caminho de autoconhecimento. Talvez de se ver, eu acho que tem muitas coisas que a gente não gosta de ver, não. Né? Que parece lixo, que eu vou jogar fora, vou descartar, mas o quanto para o outro pode ser algo tão importante, ser transformado. Transformado, né? E eu fico feliz porque isso é mulheres de 40, Sim. Mas isso é redescobrir, é esse bate-papo, é essa sintonia, são pessoas com superações, como a Má. Sim. Tô muito feliz, adorei. Eu também, eu por mim ficaria falando horas aqui, vocês viram, mas eu posso falar uma coisinha? Pode. Vou montar um grupo no Zoom, é um grupo gratuito para mulheres, para que a gente possa sim bater papo, colocar os nossos lixos ali, né? Reciclar as nossas verdades. E eu adoro fazer meditação, ensinar meditação. Então eu convido as que tiverem interesse para mandar um direct para mulheres 40 de 40 mais, demais. Para que a gente possa trocar isso e possamos fazer um trabalho desse autoconhecimento. Porque é tão lindo o grupo, porque no grupo você vê que o outro tem a dor muito parecida igual a sua. Sim. Você não está sozinho. Você não está sozinho, não estamos. E assim, ai, querida, amo, de longe. E é a rede do bem, né? Muito obrigada, adorei nosso papo, Má. Eu também, eu ficaria horas aqui. Eu também, ficaria horas. Eu vou continuar aqui, que eu vou tomar um café com ela, mas espero que vocês gostem, curtam, que vocês acompanhem, que nós mulheres somos muito especiais. Eu falo que nós movemos montanhas. Com certeza. Um grande beijo no coração. Certeza. Semana que vem tem outro vídeo. E @ mulheres de 40 a mais. Grande beijo, meninas, e não esqueça quem vocês são. Nunca! Sua essência.
Beijo grande, gratidão.